Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 25 de maio, nós vamos meditar de Jó, do capítulo 35 ao capítulo 37. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Deus não ouve os aflitos, porque estes não têm fé. Sabe quem estava dizendo isso? Eliú, isso mesmo, né? O quarto amigo de Jó. Falamos bastante sobre Eliú, né? O mais novo da turma, e que se revolta contra tudo aquilo que Jó falava e também dos outros três amigos, e resolve falar, né? Falamos sobre isso ontem, o discurso de Eliú, e hoje nós vamos falar todo o capítulo 35, o capítulo 36 e 37 continua esse discurso de Eliú. Ele ficou muito tempo só quietinho, observando a todos, né? E agora pronto, Eliú disparou a falar. E, como eu falei ontem, né? Eliú, em os seus discursos, ele até revela uma certa arrogância, né? Uma revolta por aquilo que Jó falava e por aquilo que os demais amigos também disseram. Disse mais Eliú: achas que é justo dizeres maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? Dar-te-ei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, contempla as alturas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal casas tu? E se a tua transgressão se multiplica, o que lhe faz? Se é justo, se lhe dás o que recebe, ele da tua mão, da impiedade, só pode fazer o mal, o homem como tu mesmo. E a tua justiça dá proveito ao filho do homem? Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez? Que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra, que nos faz mais sábios do que as aves do céu? Clama, porém, ele não te responde por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele. Por isso, espera nele. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo nem fazendo muito caso das transgressões, abre a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de arrogância, frases de ignorante. Prosseguiu Eliú e disse: mas um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. Como se Deus precisasse, não é? Quantas vezes agimos assim? Saímos na defesa de Deus, na acusação e no julgamento de outros? De longe trarei o seu conhecimento, ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão, não poupa a vida do perverso, nem faz, mas faz justiça aos aflitos, e do justo não tira os olhos. Antes, com os reis no trono, assenta para sempre, são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados em cordas de aflição, ele lhe faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houvera com soberba, abre-lhe também os ouvidos para a instrução e manda-lhe que se converta da sua iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícia. Porém, se não ouvirem, serão transpassados pela lança.
e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amontoam para si a ira, e agrilhados por Deus não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade, morre antes entre os prostitutos culturais. O aflito livra por meio da sua aflição e pela opressão lhe abre os ouvidos. Assim também procura tirar-te das fraudes e da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura, mas tu te enches do juízo do perverso, por isso o juízo e a justiça te alcançarão. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem se desvie grande quantia do resgate. Estimaria ele as tuas lamúrias e todos os teus grandes esforços para que te vejas livres da tua angústia? Não suspire pela noite em que povos serão tomados do seu lugar. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, por isso preferes a tua miséria. Eis que Deus se mostra muito grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o caminho ou quem lhe pode dizer, praticaste a injustiça? E aí Eliú vai, nesse final do capítulo 36, exaltar a majestade de Deus. Lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens contemplam de longe e admiram o homem. Eis que Deus é grande e não podemos compreender. O número dos teus anos não se pode calcular, porque atrai para si a gota da água que deu o seu vapor e destila em chuva, o qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender e estender-lhe as nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobres a profundeza do mar. Pois por estas coisas julga o povo e lhe dá mantimento em abundância, enche a mão de relâmpagos e os dardeja contra o adversário. O flangor da tempestade dá notícias a respeito dele, dele é o zelo na sua ira contra a injustiça. E aí no capítulo 37 ele continua: sobre isso teme também o teu coração e salta do teu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por debaixo de todos os céus, o seu relâmpago até os confins da terra. Depois deste ruge a sua voz e troveja com o estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque ele diz à neve, cai sobre a terra, e a chuva e ao aguaceiro, sedes fortes, assim torna ele inativo as mãos do homem. E as alimarias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das suas recâmaras sai o pé do vento, e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Então ele, segundo o rumo que lhe dá, se espalha para uma e para outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. E tudo isso faz ele para disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Inclina, Jó, os ouvidos a isto, para que considere as maravilhas de Deus. Porventura, sabe tu como Deus opera e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Que faz aquecer as tuas vestes quando acalma sobre a terra por causa do vento sul? Ou de estender com ele o firmamento que é sólido, como o espelho fundido? Ensina-nos, que lhe diremos, porque nós, envoltos em treva, nada lhe podemos expor.
Eis que o homem não pode olhar para o sol, que brilha no céu, uma vez quando o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado da tremenda majestade ao Todo-Poderoso. Não o pode alcançar, ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem, ele não olha para os que julgam o sábio. Amanhã nós vamos finalizar essa trajetória de Jó. É surpreendente a forma que Deus vai revelar o propósito dele sobre essa jornada de Jó. Mas eu quero dizer para você um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. É um texto que eu quero que você guarde. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz assim o texto bíblico: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então eu disse esses dias que muitas coisas não entendemos os desígnios de Deus. E quando você não entender, olhe aos céus e confie na soberania de Deus, de que aquilo que Ele permite chegar a nós, nós podemos suportar. E aquilo que nós não podemos suportar, Ele vem e nos dá o livramento. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã queremos colocar diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Senhor, Jó nos ensina a confiarmos em Ti, mesmo quando não entendemos os Teus desígnios. Queremos, sabe, que o Senhor cele sobre nós esta palavra, que ela seja guardada no nosso coração. Colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.